A paz de Jesus, meus irmãos, chegamos no nosso terceiro dia do Tríduo em honra a Santa Mônica, dia de louvar e bendizer por mais um tríduo rezado. Dia também de entregar a Deus mais uma vez os nossos pedidos, de pedir a intercessão de Santa Mônica. Sim, todos os dias nós pedimos e agradecemos. É assim a vida do cristão. Por isso, prepare o seu coração mais uma vez e vamos rezar com fé, confiando na ação divina. Iniciemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesse terceiro dia do Tríduo, somos chamados a agradecer. A jornada de oração pode ser longa e, por vezes, silenciosa. Mas quando a resposta chega, ela não é apenas um alívio, é um testemunho vivo do amor de Deus. A gratidão pela conversão e resposta não é só um obrigado, é a celebração de um milagre. É o nosso coração, antes aflito, transbordando de alegria. É a certeza de que cada lágrima, cada súplica e cada momento de espera valeram a pena, pois o Senhor se fez presente de uma forma real em nossas vidas. Oração para todos os dias. Ó Santa Mônica, que chorastes e orastes fervorosamente por vosso filho Agostinho, vinde em meu auxílio. Com a mesma fé e perseverança, entrego a vós a minha intenção, confiante no poder de vossa intercessão. Peço-vos que apresenteis a Deus o meu pedido. Coloque mais uma vez a sua intenção, as pessoas por quem você está rezando esse tríduo, para que Ele, em sua infinita misericórdia, o atenda. Amém. Nossa reflexão de hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 17, dos versículos 11 ao 19. Sempre em caminho para Jerusalém, Jesus passava pelos confins da Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, vieram-lhe ao encontro 10 leprosos, que pararam ao longe e elevaram a voz clamando: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Jesus viu-os e disse-lhes: Ide mostrai-vos ao sacerdote. E quando eles iam andando, ficaram curados. Um deles, vendo-se curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradecia, e era um samaritano. Jesus lhe disse: Não ficaram curados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou senão este estrangeiro, que voltasse para agradecer a Deus? E acrescentou: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Essa passagem dos 10 leprosos é muito poderosa e comovente lição sobre gratidão, pois a oração nos leva a pedir, a confiar e esperar. Mas há um momento em que a oração se completa de uma forma ainda mais profunda, o momento da gratidão. A passagem de Lucas nos oferece uma das mais belas e desafiadoras lições sobre este tema, pois no caminho para Jerusalém, Jesus encontra 10 leprosos. Naquela época, a lepra era mais que uma doença, era uma sentença de exclusão total. Os leprosos não podiam se aproximar e por isso clamam a Jesus de longe: Jesus, mestre, tem piedade de nós. A resposta de Jesus não é imediata. Ele não os toca, nem os cura na mesma hora. Ele lhes dá uma ordem: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. A fé dos 10 é testada. Para se mostrar aos sacerdotes, eles precisavam estar curados, caso ao contrário, nem seriam recebidos. Mas a cura ainda não havia acontecido. Eles, no entanto, confiam e obedecem. E o milagre acontece no caminho, na jornada de fé, na nossa via de oração. Enquanto caminham, são purificados. É aqui que a história se aprofunda e nos confronta. Dos 10, 9 seguiram seu caminho, receberam o que pediram e seguiram suas vidas. Apenas um samaritano, um estrangeiro, um marginalizado, é o que volta. E ele não volta para pedir mais. Ele não volta para cobrar algo. Ele volta para dar. Ele glorifica a Deus em alta voz e se prostra aos pés de Jesus agradecido, feliz da vida. A pergunta de Jesus ecoa até hoje: não foram 10 os que ficaram limpos? E os outros 9 onde estão?
Essa pergunta não é de desapontamento, mas de uma profunda reflexão sobre a natureza humana. Tantos recebem as bênçãos de Deus e seguem em frente, focados no milagre, mas esquecendo-se do autor do milagre. O samaritano, no entanto, compreendeu algo que os outros 9 não entenderam. Ele percebeu que a cura física era apenas o começo. Sua gratidão o levou de volta aos pés do Salvador. E por isso Jesus lhe diz: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. O samaritano recebeu mais do que a saúde. Ele recebeu a salvação, a plenitude da vida. Que essa história nos inspire a não sermos como os 9. Que em nossa vida não sejamos apenas beneficiários da graça de Deus, pedintes, mas adoradores gratos. Pois a gratidão não é apenas um sentimento, é um ato de adoração que nos aproxima do nosso Salvador. Amém. Propósito do dia: agradeça a Deus, a Santa Mônica e a todos os santos pela intercessão. Mesmo que sua intenção ainda não tenha sido atendida como você esperava, confie que Deus está agindo. Ofereça um ato de caridade hoje. Pode ser um pequeno gesto, como um sorriso, uma palavra de encorajamento ou uma ajuda a alguém necessitado. Vamos rezar o terço da intercessão para os filhos. Apresente agora os seus filhos, seja homem ou mulher. Quantos filhos você tem? Seus filhos que já estão grandes, adolescentes, pequenos, no ventre, ou que ainda serão gerados. Apresente para Deus, confiando na ação divina e poderosa na vida deles. Uma mãe que ora move o céu, uma mãe intercessora move o céu. Por isso, creia no poder e na ação divina, e também pedindo a intercessão de Santa Mônica para os nossos filhos. Você também pode apresentar seus netos, seus sobrinhos, enteados, alunos, catequizandos. Enfim, vamos rezar pelas crianças, pelos jovens, vamos rezar pela conversão, pela ação de Deus na vida deles. Oremos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Primeira dezena. A oração de Santa Mônica pela conversão do coração de Agostinho. Ofereça esta dezena pela conversão de coração dos seus filhos, para que eles se aproximem de Deus e da Igreja, que eles façam a experiência do amor de Deus. Pense em como Santa Mônica não desistiu, mesmo quando as coisas pareciam difíceis, e que hoje você, mãe, você, pai, que ora pelo filho, não desista nunca de continuar intercedendo pela conversão dos seus. Rezemos com confiança. Deus, nosso Pai, que confiastes os filhos a nós, seus pais, olhai para a nossa família, abençoai e protegei os nossos filhos. Apresente agora o nome de cada filho que Deus te deu. E concedei-nos a graça de educá-los em vossa fé e vosso amor. Por Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor. Amém. Santa Mônica, que chorastes com fé, ensinai-nos a orar por nossos filhos com esperança.
Santa Mônica, que chorastes com fé, ensinai-nos a orar por nossos filhos com esperança. Santa Mônica, que chorastes com fé, ensinai-nos a orar por nossos filhos com esperança. Santa Mônica, que chorastes com fé, ensinai-nos a orar por nossos filhos com esperança. Santa Mônica, que chorastes com fé, ensinai-nos a orar por nossos filhos com esperança. Santa Mônica, que chorastes com fé, ensinai-nos a orar por nossos filhos com esperança. Santa Mônica, que chorastes com fé, ensinai-nos a orar por nossos filhos com esperança. Santa Mônica, que chorastes com fé, ensinai-nos a orar por nossos filhos com esperança. Santa Mônica, que chorastes com fé, ensinai-nos a orar por nossos filhos com esperança. Santa Mônica, que chorastes com fé, ensinai-nos a orar por nossos filhos com esperança. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pela cruz de Cristo, pedimos a Santa Mônica que interceda por nossos filhos. Amém. Segunda dezena. A paciência de Santa Mônica na espera da resposta de Deus. Ofereça esta dezena pela paciência e perseverança dos pais, para que saiba esperar o tempo de Deus para seus filhos. Reflita sobre o longo tempo de espera de Santa Mônica. A fé dela foi testada, mas não se quebrou. Que hoje o Senhor venha dar força aos pais, para que não desistam dos seus filhos, mesmo aqueles que já estão entregues ao pecado, aos vícios, longe de Deus, longe até da sua companhia, da sua presença de casa. Que hoje o Senhor te dê forças para perseverar e continuar intercedendo pelos seus filhos. Rezemos. Deus, nosso Pai, que confiastes os filhos a nós, seus pais, olhai para a nossa família, abençoai e protegei os nossos filhos. Apresente agora o nome de cada filho que Deus te deu. E concedei-nos a graça de educá-los em vossa fé e vosso amor. Por Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor. Amém. Santa Mônica, que chorastes com fé, ensinai-nos a orar por nossos filhos com esperança. Santa Mônica, que chorastes com fé, ensinai-nos a orar por nossos filhos com esperança. Santa Mônica, que chorastes com fé, ensinai-nos a orar por nossos filhos com esperança. Santa Mônica, que chorastes com fé, ensinai-nos a orar por nossos filhos com esperança. Santa Mônica, que chorastes com fé, ensinai-nos a orar por nossos filhos com esperança. Santa Mônica, que chorastes com fé, ensinai-nos a orar por nossos filhos com esperança. Santa Mônica, que chorastes com fé, ensinai-nos a orar por nossos filhos com esperança. Santa Mônica, que chorastes com fé, ensinai-nos a orar por nossos filhos com esperança. Santa Mônica, que chorastes com fé, ensinai-nos a orar por nossos filhos com esperança. Santa Mônica, que chorastes com fé, ensinai-nos a orar por nossos filhos com esperança. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pela cruz de Cristo, pedimos a Santa Mônica que interceda por nossos filhos. Amém. Terceira dezena. As lágrimas de Santa Mônica. Ofereça esta dezena por todos os pais que sofrem com seus filhos, para que o sofrimento deles seja transformado em esperança e suas lágrimas se tornem sementes de bênção. A Bíblia diz que Deus colhe as nossas lágrimas. As lágrimas de Santa Mônica foram ouvidas no céu, e as suas também serão ouvidas, porque Deus colhe cada lágrima, porque Deus colhe cada dor. Por isso, não desanime, não se entristeça. Deixe que hoje o Senhor te console e renove as suas forças e não desperdiça as suas lágrimas. Confie, oremos. Deus, nosso Pai, que confiastes os filhos a nós, seus pais, olhai para a nossa família, abençoai e protegei os nossos filhos. Apresente agora o nome de cada filho que Deus te deu. E concedei-nos a graça de educá-los em vossa fé e vosso amor. Por Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor. Amém.
Santa Mônica, que chorastes com fé, ensinai-nos a orar por nossos filhos com esperança. Santa Mônica, que chorastes com fé, ensinai-nos a orar por nossos filhos com esperança. Santa Mônica, que chorastes com fé, ensinai-nos a orar por nossos filhos com esperança. Santa Mônica, que chorastes com fé, ensinai-nos a orar por nossos filhos com esperança. Santa Mônica, que chorastes com fé, ensinai-nos a orar por nossos filhos com esperança. Santa Mônica, que chorastes com fé, ensinai-nos a orar por nossos filhos com esperança. Santa Mônica, que chorastes com fé, ensinai-nos a orar por nossos filhos com esperança. Santa Mônica, que chorastes com fé, ensinai-nos a orar por nossos filhos com esperança. Santa Mônica, que chorastes com fé, ensinai-nos a orar por nossos filhos com esperança. Santa Mônica, que chorastes com fé, ensinai-nos a orar por nossos filhos com esperança. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pela cruz de Cristo, pedimos a Santa Mônica que interceda por nossos filhos. Amém. Quarta dezena. A sabedoria de Santa Mônica, ao educar e aconselhar. Ofereça esta dezena para que Deus nos dê sabedoria, para educar e aconselhar nossos filhos em todas as fases da vida. Lembre-se que Santa Mônica, com sabedoria, soube guiar seu filho, mesmo quando ele estava longe. Que o Espírito Santo nos ajude na árdua tarefa de educar, de ensinar, de aconselhar. Que os dons do Espírito Santo estejam sobre nós, pais, para que possamos ser conduzidos conforme a vontade de Deus e assim guiar os nossos filhos para o bom caminho. Que essa semente que está sendo plantada em seu coração possa um dia germinar pela graça e pela querência de Deus. Assim confiamos e entregamos. Amém. Deus, nosso Pai, que confiastes os filhos a nós, seus pais, olhai para a nossa família, abençoai e protegei os nossos filhos. Apresente agora o nome de cada filho que Deus te deu e concedei-nos a graça de educá-los em vossa fé e vosso amor. Por Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor. Amém. Santa Mônica, que chorastes com fé, ensinai-nos a orar por nossos filhos com esperança. Santa Mônica, que chorastes com fé, ensinai-nos a orar por nossos filhos com esperança. Santa Mônica, que chorastes com fé, ensinai-nos a orar por nossos filhos com esperança. Santa Mônica, que chorastes com fé, ensinai-nos a orar por nossos filhos com esperança. Santa Mônica, que chorastes com fé, ensinai-nos a orar por nossos filhos com esperança. Santa Mônica, que chorastes com fé, ensinai-nos a orar por nossos filhos com esperança. Santa Mônica, que chorastes com fé, ensinai-nos a orar por nossos filhos com esperança. Santa Mônica, que chorastes com fé, ensinai-nos a orar por nossos filhos com esperança. Santa Mônica, que chorastes com fé, ensinai-nos a orar por nossos filhos com esperança. Santa Mônica, que chorastes com fé, ensinai-nos a orar por nossos filhos com esperança. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pela cruz de Cristo, pedimos a Santa Mônica que interceda por nossos filhos. Amém. Quinta dezena. Alegria de Santa Mônica ao testemunhar a conversão de Santo Agostinho. Ofereça esta dezena em agradecimento a Deus pela vida de seus filhos e pela graça de testemunhar a alegria de vê-los crescer na fé, sejam aqueles que já estão na caminhada ou aqueles que ainda não estão, mas que um dia, com a graça de Deus, farão a experiência desse encontro de amor com Jesus. Também contemplemos que Santa Mônica teve uma alegria completa. Ela confiou e entregou a Jesus. Então, confie que a sua alegria também será completa no tempo de Deus. Oremos. Deus, nosso Pai, que confiastes os filhos a nós, seus pais, olhai para a nossa família. Abençoai e protegei os nossos filhos. Apresente agora o nome de cada filho que Deus te deu. E concedei-nos a graça de educá-los em vossa fé e vosso amor. Por Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor.
Amém. Santa Mônica, que chorastes com fé, ensinai-nos a orar por nossos filhos com esperança. Santa Mônica, que chorastes com fé, ensinai-nos a orar por nossos filhos com esperança. Santa Mônica, que chorastes com fé, ensinai-nos a orar por nossos filhos com esperança. Santa Mônica, que chorastes com fé, ensinai-nos a orar por nossos filhos com esperança. Santa Mônica, que chorastes com fé, ensinai-nos a orar por nossos filhos com esperança. Santa Mônica, que chorastes com fé, ensinai-nos a orar por nossos filhos com esperança. Santa Mônica, que chorastes com fé, ensinai-nos a orar por nossos filhos com esperança. Santa Mônica, que chorastes com fé, ensinai-nos a orar por nossos filhos com esperança. Santa Mônica, que chorastes com fé, ensinai-nos a orar por nossos filhos com esperança. Santa Mônica, que chorastes com fé, ensinai-nos a orar por nossos filhos com esperança. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pela cruz de Cristo, pedimos a Santa Mônica que interceda por nossos filhos. Amém. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida e doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Santa Mônica, vós que encontrastes em Deus a resposta às vossas orações, ajudai-nos a ter um coração grato e confiante. Amém. Santa Mônica, rogai por nós. Estivemos unidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Compartilhe essa oração com seus amigos e familiares para que Deus os alcance. Vamos evangelizar juntos. Curta também esse vídeo para que a evangelização alcance mais pessoas, alcance mais corações. E não esqueça de tocar o sininho para você não perder os vídeos postados. E se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Fique com Jesus.